Estamos aqui em mais um videocast da Adaptworks e hoje nós temos o Shmuel. O Shmuel vai estar falando um pouco sobre a experiência dele, algumas técnicas de usabilidade. Olá, eu sou o Shmuel, parte dos cursos que a gente passa pela Adaptworks é o curso de usabilidade e user experience. Eu vou comentar aqui um pouquinho talvez o problema mais básico de usabilidade UX e tentar entender por que ele é tão difícil de resolver. Acho que uma das partes que é mais óbvia é que a gente fala, o programador ou engenheiro, a gente faz um produto e não é tão usável porque fez pensando nos próprios problemas, aí usa palavras técnicas e essas coisas. Então a gente sempre escuta o maior conselho de usabilidade, nós não somos o usuário, a gente tem que se desatachar da nossa própria psique e passar para a psique do usuário. Só que isso é bem mais fácil falar do que fazer. E a gente vai agora ver alguns pontos de por que é tão difícil de levar isso em conta. O problema, assim, primeiro, é que se a gente não percebe que a gente está se ocupando da gente mesmo, resolvendo o problema para a gente, então a gente acaba pecando e usando o nosso vocabulário, nossos métodos em vez do cliente. Só que mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa e pensando, levando o cliente em conta o tempo todo, a gente ainda corre o risco de não se centralizar e não se focalizar nele, porque a gente não consegue entender o problema que ele tem, porque não é o mesmo problema que a gente tem. Mesmo que seja o produto que a gente está fazendo, a gente vai usar também. Eu vou dar uma história que não é nem na parte de usabilidade, mas vai ilustrar bem o problema. Eu estava conversando com uma pessoa e que me disse, eu tinha um problema para testar meu produto, eu precisava ocupar as portas da rede e elas não estavam ocupadas, eu precisava procurar um jeito. Eu comentei, assim, eu tive o mesmo problema e eu programei um script que ocupava as portas. E aí durante a conversa aí eu percebi, eu não tive o mesmo problema, porque eu sei resolver. Porque eu sei escrever esse script que ocupa as portas. Então, apesar de que parece, a gente está usando as mesmas palavras, o problema é diferente. Então, é óbvio que a minha solução não serve para ele. Então, a gente dizer, eu não sou usuário, não resolve. A gente continua só tentando resolver o problema de como é que eu resolveria isso para mim se eu fosse o usuário? E fica o tempo todo pensando na gente. Tem mais alguns pontos que causam esse problema ser ainda maior e mais difícil de se resolver. E o primeiro é a continuação desse negócio. O nosso problema é diferente. Eu vou escrever isso também então separado, né? Não é o mesmo problema. E a continuação disso é que a gente tem um foco no sistema, né? Na hora que a gente entende o problema e a gente começa a trabalhar mais com ele, a gente tira a cabeça da solução que a gente procura, a gente está com a cabeça no sistema que a gente tem e nas partes que ele tem, porque a gente tem que repartir ele em partes, repartir ele entre pessoas diferentes. Então, é muito difícil continuar com a cabeça em pessoa. Como é que a pessoa que vai usar tem que resolver isso daí? Junto com isso, a nossa audiência, né, o nosso público, quem vai usar, muitas vezes é claro. Então a gente tem audiência não clara, que a gente, se a gente está escrevendo um aplicativo mobile que vai ser usado por milhares de pessoas no mundo inteiro, como é que a gente consegue entender quem que está usando, né? E sem pensar, eu vou puxar, não é? Como é que a gente consegue tentar clarear um pouquinho mais essa figura que vai representar para a gente o usuário final? Outro problema que acontece é que a gente acaba repartindo a tarefa, né? Nossos softwares nunca são simples, nunca dá para fazer uma pessoa só fazer e usar, a gente acaba repartindo, tem vários componentes, né? Então a gente tem a componentalização, que causa o nosso sistema a ser criado em pedaços que eles parecem todos juntos, mas eles foram criados com uma cabeça diferente cada um deles. E quem faz esses trabalhos, em geral, a gente não tem uma divisão certa, mesmo na nossa cabeça, entre a parte de implementação e o design. Então, fica difícil, tem sempre essa parte onde a gente não consegue separar, isso é um problema de design ou um problema de implementação. E acaba sendo, às vezes, um às custas do outro. E talvez o que acaba sendo o maior das causas desse problema é a parte do senso comum. Todo mundo acha que, eu sei, o problema é que a gente pensa muito técnico, vamos fazer diferente e acha que é simples só pensando nisso. O nosso senso comum não é tão bom assim. A prova disso são esses softwares difíceis que a gente tem em todo lugar.
E é por isso que, para poder resolver isso, tem que usar os métodos e as técnicas de usabilidade e de experiência que vão ajudar a gente a realmente ter um jeito de pensar que é separado do nosso modo e separado do time, e pensando em um jeito bem mais ligado ao nosso usuário. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aqui ao Shmuel por mais esse insight que ele deu pra gente de usabilidade aqui, User Experience. Até o próximo videocast. Muito obrigado.